para identificarmos o que é pecado e o que não é, precisamos aplicar alguns filtros. Eu uso 3 filtros, que são: isso reflete o caráter de Jesus, isso está de acordo com a Bíblia e o que isso nos ensina. Bom, então, no primeiro tópico, que é sobre refletir o caráter de Jesus, ele é em todas as nossas atitudes. A gente reflete o caráter dele, tentando imitar Jesus nas nossas atitudes, no que a gente for fazer. E isso também se enquadra aos jogos, aos filmes, às séries e qualquer coisa que a gente for se perguntar do que é errado. Aí quando a gente for escolher um jogo, escolher alguma coisa assim pra gente olhar ou ver, a gente vê se aquilo realmente seria o que Jesus faria na nossa vida. Porque não faz sentido a gente seguir Jesus, a gente tentar ser como ele, mas a gente vê coisas ou joga coisas que são contra o que ele faria. Como jogar um jogo onde só tem crimes, mortes e onde a pessoa escolhe fazer tudo errado e coisa assim. Como GTA, jogos assim onde só tem coisas que vão contra o caráter de Jesus. Então é nisso. A gente tentar buscar jogos que não vão contra o caráter dele e também se comportar como ele. Porque o jogo pode ser certo, o filme, qualquer coisa pode ser certo, mas se a gente não se comporta como Jesus se comportaria também, que é não xingar, não ser tóxico, não ser respeitoso e entre outras coisas, a gente também acaba sendo errado quando faz isso. Não é quer dizer que por ficar bravo a gente está pecando, mas a gente peca quando a raiva toma o controle das nossas atitudes. Então é isso, a gente também tem que ver se o jogo ou o que a gente estiver fazendo está influenciando também nas nossas ações. O segundo tópico, que é o segundo filtro, e se está de acordo com a Bíblia, é um pouco parecido com o primeiro filtro. Só que ele tem algumas diferenças e alguns outros pontos que entram. Mas é da gente ver se o que a gente joga, o que a gente assiste e as outras coisas estão de acordo com a Bíblia, se contradiz a Bíblia ou não. Porque às vezes o que a gente vê, o que a gente lê na Bíblia que nos ensina é diferente do que a gente vê ou joga. E aí entra vários pontos que pode não estar no caráter de Jesus em si, que é sobre ocultismo e outras coisas que entram de errado, que é nessas questões assim, mas que são parecidos entre eles. Mas tem uns pontos que a gente precisa ver do que a Bíblia ensina, tanto dos 10 mandamentos quanto o Novo Testamento e entre outros. E agora, o terceiro tópico e o terceiro filtro, que é o que isso nos ensina, ou o que isso nos mostra, assim, nos leva. Esse tópico não quer dizer que tudo que não ensina, como o futebol, não quer dizer que é pecado, mas é que o futebol ele não ensina, mas ele também não promove nada de errado. Não daria uma contradição com a Bíblia e nem seria contra o caráter de Jesus. Só que nós também temos o nosso comportamento dentro do futebol. Se a gente xinga as pessoas, xinga um outro time, provoca ou faz coisas erradas com outro time, a gente também está pecando. Só que não é o jogo, mas sim as nossas ações dentro daquele jogo. Mas se, por exemplo, usa a transformação de alguém para mostrar tudo que ele era antes, como por exemplo, ele era uma pessoa que matava e depois se arrependeu de tudo que fez e mudou completamente, que nem o apóstolo Paulo, isso é um ensinamento, algo que nos ensina sobre a transformação que Cristo nos dá, através de todos nós que também fomos transformados por Ele. Mas então, todos esses tópicos são apenas filtros que a gente pode mais ou menos identificar o que é certo ou não. Mas nenhum de nós pode ir ali e ficar só pesquisando se é pecado ou não, ou se é um simples sim ou não. Mas depende de vários fatores. Tudo para nós vai depender de pessoa para pessoa, às vezes também. Porque se a pessoa idolatra qualquer coisa, tanto futebol quanto uma coisa que ensina algo, ou uma coisa, pode ser até um desenho infantil, mas se acaba idolatrando isso, colocando em cima de Deus, também acaba ficando pecado. Porque idolatria não é só adorar outro Deus, mas é também colocar qualquer coisa acima dele. Então a gente coloca o jogo acima de outras coisas, isso também interfere em outras tarefas diárias, também acaba se tornando pecado. E nenhum de nós é Deus para dizer o que é pecado ou não direto. A gente só pode dar ajudas e outros auxílios para a pessoa. Mas claro, tem coisas que são meio que diretas, a gente vê e sabe ali. Mas espero que esses filtros possam ter te ajudado e até a próxima.